Olá, muito bom dia. Que bom que você aceitou tomar o seu café da manhã comigo. Aqui quem fala é Cris Martinkovics. Eu sou acupunturista com especialização em fertilização e mulheres. E eu vim falar para vocês, a cada dia eu venho para falar sobre como aumentar as chances de você engravidar, de você ter o seu bebê no colo. E cada dia mais pacientes e pacientes me procuram e a gente tem conseguido chegar à tão sonhada gravidez utilizando técnicas da medicina chinesa. A medicina chinesa engloba várias vertentes, não somente agulhas. Então, se você tem interesse em engravidar, fica comigo que eu vou te mostrar como a gente consegue, com métodos naturais, chegar a esse tão desejado bebê. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os desequilíbrios são tratados com a medicina chinesa. E quando a gente fala em desequilíbrios, a primeira pergunta é: quais são os desequilíbrios que impedem a mulher de engravidar? E eu vou dizer que são desequilíbrios físicos e emocionais. Para a medicina chinesa, o físico e o emocional estão conectados, eu não consigo separar. Então eu vou fazer o tempo todo analogias com o que a medicina chinesa chama e um nome que é o ocidental. Então, por exemplo, quando eu estou falando de obstrução de trompas que impede o espermatozoide de chegar até o óvulo, para a medicina chinesa é excesso de mucosidade. E a mucosidade ela é causada pelo desequilíbrio de baço, que é aquele onde tem excesso de pensamento, onde me dá vontade de comer doce, onde eu tenho fadigas físicas e mentais, um cansaço que não tem tamanho, uma dificuldade de foco e de concentração. Esse é um dos exemplos que a gente vai tratar hoje. Então, quando a gente diz desequilíbrios que te impedem de engravidar, são eles físicos e emocionais. Os físicos, a medicina ocidental vai chamar de endometriose, síndrome de ovário policístico, alterações hormonais, obstrução de trompa de falópio, muco cervical inóspito ou hostil, anovulação, que você não está ovulando. Existem vários tipos de diagnósticos que para a medicina ocidental ela nomeia. Para a medicina chinesa, a gente trata o desequilíbrio energético referente a isso. Então, quando a gente fala de desequilíbrio energético, para a medicina chinesa, o que te pede de engravidar vai ser excesso de fogo, que causa ansiedade, e aí a gente está falando de emocional. Excesso de pensamento, que causa desequilíbrio energético de baço, que aumenta a sua mucosidade, que causa endometriose, acúmulos de massas, miomas, deficiência de sangue. Tudo isso é do baço, porque o baço é que produz o sangue. Quando a gente está falando de tristeza, o pulmão, quem distribui a energia, quando ele está triste, quando eu tenho, é o suspiro, é a angústia, é aquela mágoa dentro do peito. Você passa o dia suspirando. Esse cara chama-se pulmão. E o desequilíbrio dele vai causar, então, a questão de circulação de energia. Quando a gente está falando de deficiência de óvulos, de anovulação, quando você não está ovulando, quando você tem abortos repetitivos, quando você tem medo, insegurança, todas essas são síndromes do rim. E o rim, ele é a água, ele é o movimento principal quando a gente fala de engravidar. O fígado, ele trata e armazena principalmente frustrações, culpas, irritabilidade, raiva, as coisas que não saem do jeito que você quer e mesmo assim você briga para que você tenha controle das coisas. Então a frustração, raiva e irritabilidade, a gente está falando de fígado. Quando a gente está dizendo então dos desequilíbrios que te impedem de engravidar, para a medicina ocidental ela coloca nomes, né? Endometriose, síndrome de ovário policístico, obstrução de trompas, anovulação, não consigo manter meu neném, abortos repetitivos, os fatores hormonais, a ansiedade e o estresse. Para a medicina chinesa,
a gente vai falar dos elementos, dos órgãos, que aí sim é excesso de energia, de yang, de fígado, que faz com que você tenha uma menstruação irregular, excesso de ansiedade, de euforia, que faça com que você queima, um calor muito grande, um excesso de menstruação, cabeça que não para, desequilíbrio de baço, então o tempo inteiro a mente trabalhando, não consigo parar, não consigo descansar. Quando a gente está falando de pulmão, desequilíbrios de tristeza, de mágoa, de coisas que você não consegue encerrar com ciclos de passado. E o rim, então, ele é responsável pelo óvulo e pela manutenção do bebê. Então, o rim, ele é 57% dos casos que eu trato hoje são deficiência energética de rim. O rim é aquele que guarda a sua essência vital. Entre os rins tem a sua vela da vida. A parte cera dessa vela é a parte yin, é a parte material. E a parte yang é a sua chama. A chama precisa estar acesa em uma temperatura morna. Não posso estar muito quente porque ele vai queimar. Não posso estar muito frio porque ele não vai aquecer e não vai manter esse neném ali dentro. E aí tem então uma síndrome chamada síndrome do útero gelado, do útero frio, que é causado por alimentação, por hábitos. Então, cada um desses desequilíbrios que eu estou comentando aqui são os desequilíbrios que impedem a mulher de engravidar. Lembrando que na medicina ocidental é nominal, né? Ela tem um nome nisso, ela é nominal, ela ganha aí um apelido, né? Um nome. Para a medicina chinesa, todos os desequilíbrios que a gente está falando pode te causar vários outros tipos de problema. Então, se você tem excesso de mucosidade, por exemplo, nas suas trompas, que impede que o óvulo encontre o espermatozoide, porque tem muco, quando você faz um exame chamado esterossalpingoscopia, esse muco é lavado literalmente, né? Porque invade ali um líquido que passa pelas trompas e quando passa esse líquido ele lava as suas trompas. A Mariana teve o Joaquim com a medicina chinesa. Ele é o nosso bebê de acupuntura e ele parece um homem pequeno. A plenitude desse menino, né? E dessa mãe também. Feliz em ver você, Mari. Então, os desequilíbrios, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente está falando então das síndromes desses 5 elementos, que eu vou falar o tempo todo sobre eles, porque eles são essenciais para que você entenda que a gente está tratando você como mulher. O troféu, que é a nossa gravidez, é a consequência. Quando você chega no meu consultório falando, Cris, eu quero tratar a ansiedade, eu te equilibro como um todo. A minha visão é sempre holística. Eu nunca consigo colocar um ponto só dizendo assim, esse daqui é para sua enxaqueca, tá bom? O resto a gente não precisa fazer nada. Não, a enxaqueca ela tem algumas vertentes. A infertilidade, essa questão da gente não conseguir ter o nosso neném, ela não é simplesmente física. Ela tá ligada com o nosso emocional. Para o chinês eu não tenho como desvincular o físico do emocional e o emocional do físico. Eles estão extremamente juntinhos, ligados. E com isso, quando eu consigo te explicar que o desequilíbrio emocional causa doença e que a doença é causada pelo desequilíbrio emocional, eu estou te dando uma arma que é para a vida. Quando me perguntam, Cris, você vai comigo até onde? Eu falei, até quando você não existe mais. Porque quando a gente está falando das adolescentes que sofrem de cólicas, por exemplo, que tem problemas de enxaqueca, muitas vão para o hospital, ou iam, né, até começar a acupuntura, com a questão da cólica. A gente vai então pegar a parte de fertilidade, onde eu quero gerar o meu neném. As mulheres cada vez mais estão deixando o bebê para mais tarde. Eu tenho uma grávida com 45 anos. Então, a mais nova tem 23 e a mais velha tem 45. E é uma janela que para o chinês, enquanto você está menstruando, você está fértil, você pode engravidar. Então, quando a gente está falando de ciclo de vida com a Cris, é adolescente, gestação, fertilidade, até você conseguir gestar e você engravidar. Quando você engravidou, você vai do primeiro até o 9º mês, 10º mês lunar, né? Até por 9 meses você vai comigo, porque a gente vai sim
cuidar desse neném, cuidar da tua energia para que você esteja bem, cuidar dos sintomas da sua gravidez, fazer com que esse neném se desenvolva e nasça naturalmente. Quando a gente chega no 9º mês, começamos a indução do parto. E aí no parto, a gente tem todo um trabalho de indução que é feito no laboratório, no consultório, e no consultório a gente começa então a ter as contrações já. E quando chega o momento, o neném chega. Então a gente tem um trabalho de parto, um trabalho de indução de parto, que a acupuntura ajuda, e sim, e de novo voltam os chás, os florais, a aromaterapia, a massagem, posições que você fica para ajudar, e a gente está falando de parto, né? De parir, de gerar e de realmente colocar para fora essa nova vida de uma maneira muito mais fluida do que simplesmente agendar uma cesárea não conectada com você, com o neném. Cris, eu não sei se é tempo, se não é. A Lizzie foi nossa última bebê que nasceu. Eu fiz acupuntura na Lenac meio-dia. A gente foi almoçar juntas, perto do consultório, voltamos, ela foi para casa e aí ela falou: Cris, eu queria tanto que a Melise nascesse naturalmente. E aí eu coloquei para ela, é uma coisa que eu sempre uso também, no colar. Esse colar aqui, ele tem dentro uma esponjinha, tá vendo? E aqui dentro eu coloco óleo essencial. Então o óleo essencial que eu tô hoje é o limão, e o que a Lenac tava era um óleo essencial que faz com que conecte a intuição da mãe e do bebê. É um óleo chamado olíbano, e o olíbano e a mirra foram os 2 óleos que Jesus Cristo ganhou quando ele nasceu dos Reis Magos. Então é uma questão histórica, todo mundo que trabalha com o feminino, com o parto, utiliza então esse óleo, e a aromaterapia vem nos ajudar. Então a gente está falando de conexão. Às 10 da noite, estourou a bolsa dela, ela foi para a sala de cirurgia, porque já tinha agendado uma cesárea, o cordão estava enrolado, já tinha feito cocô, então tinha algumas questões que precisava da agilidade. Tiramos a Lizzie e hoje ela está lindamente no berço dela, no colo da mãe. Depois então que nasceu, eu volto. Por quê? Porque a mãe precisa de ajuda na amamentação, ela precisa de apoio no ato do amamentar. Como ajudar a fazer esse leite descer, a própria bebê. Então geralmente eu dou banho nesses bebês, ensinando essas mães como a gente faz um banho mais tranquilo, né? Mais sem choro. Isso é muito legal. E se é menina ainda, eu ainda furo as orelhinhas delas, né? Porque na acupuntura a gente tem os pontos neutros, e aí sim eu já faço o furo na orelhinha dela e ela já fica linda de brinco. Então nasceu. Depois que nasceu, então, tem um período de evoluções, salto de desenvolvimento que o bebê tem. Então, vai demandando mais leite, vai demandando mais, e de novo voltam os chás, volta a acupuntura e volta a conversa. Porque a mãe, para amamentar, ela tem que ter essa conexão com o coração, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar nutrida. Algumas coisas na dieta a gente também altera na questão de alimentação. Aí esse neném continua crescendo, ele começa com cólicas, então ele volta para mim para tratar cólicas. Daqui a pouco, então, essa mãe quer um segundo filho, a gente começa então o tratamento de novo para fertilidade. Não quer um segundo filho, ela continua vindo para tratar o emocional. Passa-se o tempo e essa mulher entra na menopausa. Quem volta? A Cris. A Cris volta para tratar sim menopausas. As menopausas e os sintomas da menopausa, né, na mulher não conectada, ela é muito pior do que a mulher conectada com ela mesma. Porque senão ela tem os fogachos, ela tem aquele yame que sobe pelo pescoço aqui, né, que a mulher fica entre calor e frio. Então, a menopausa, ela tem sim tratamento também com a medicina chinesa. E aí a gente vai até o final da vida. Então eu tenho pacientes de 72 anos, de 76 anos, eu tenho meninos, né? E eles adoram que eu chame ele de meninos de 70 anos, onde eu estou fazendo o meu melhor para que eles tenham qualidade de vida. Então quando a gente fala em desequilíbrio para a medicina chinesa, o desequilíbrio é aquilo que perdeu o equilíbrio, que perdeu a saúde. Então a doença é a falta de equilíbrio, qualquer que seja ela. Como é que então a gente identifica esses desequilíbrios? Quando a gente fala de emoção,
Desequilíbrio de fígado, raiva, frustração, irritação, culpa. Desequilíbrio de coração, euforia, ansiedade, insônia. Desequilíbrio de baço e pâncreas, excesso de pensamento, a cabeça não para, eu não consigo descansar, eu não consigo desacelerar, eu tenho um cansaço físico e mental gigante, uma fadiga que me consome, eu não consigo fazer nada. Quando a gente está falando de desequilíbrio de pulmão, é tristeza, é mágoa, posso ter uma tosse seca, posso ter uma secura maior no corpo. Quando a gente fala de desequilíbrio de rim, falta de vontade, medo, insegurança. Então, esses 5 elementos da medicina chinesa, quando a gente fala de emoções, são as primeiras observações que você deve fazer quando a gente está falando de desequilíbrio emocional. Esses desequilíbrios emocionais, ele causa desequilíbrios físicos. Então, quando a gente está falando de desequilíbrio de fígado, menstruações irregulares, sangue com coágulo na menstruação, cólicas menstruais, enxaqueca. Quando eu falo de desequilíbrio de coração, desequilíbrio de a ansiedade, esse calor que queima, eu tenho excesso de sangue menstrual. São exemplos que eu tô dando para vocês terem uma noção. É gigante o que eu tô falando, tá? Eu só tô dando algumas pinceladas de desequilíbrios principais. Quando a gente fala de desequilíbrio de baço, eu tenho miomas, eu tenho endometriose, eu tenho massas que param pelo corpo, eu acabo engordando e não emagreço com tanta facilidade mesmo que eu esteja fazendo um regime. Os desequilíbrios de pulmão é aquele que me dá pele com problema, ou pele seca, ou pele muito úmida, muito oleosa. A pele é controlada pelo pulmão, então os distúrbios de pele geralmente estão vinculados a questões pulmonares, que é da tristeza e das mágoas, dos ciclos que a gente não encerra. E o rim é a falta de vontade. Eu perco libido, eu não tenho vontade de fazer quase nada, eu tenho muito medo de tudo, eu tenho um problema com gerar óvulos. E como é que eu sei que eu estou gerando óvulos, Cris? Por controle de temperatura. A temperatura tem que cair. Quando ela não cai é porque você não tem ovulação. Muitas mulheres vão e compram um teste de ovulação para que eu substitua essa conexão que seria de mim, comigo mesmo, né? Eu me ouço, eu me escuto, eu me observo, eu pego e terceirizo isso. Então, eu pego uma fitinha, coloco o meu xixi e vejo se eu estou ovulando ou não. Eu prefiro muito mais que a mulher se conecte com ela mesma e que ela consiga perceber se ela tem um muco cervical, se o colo dela está mais baixo, se a temperatura caiu. E mesmo assim, com tudo isso, não é certeza da gravidez, óbvio. Cada vez que você ovula, a sua chance de engravidar é apenas 15 a 20% por mês. É por isso que a gente não engravida todos os meses, né? Então, quando a gente está falando de desequilíbrio emocional e físico, para a medicina chinesa, eles estão extremamente vinculados. Então, eu falei um pouquinho agora sobre os desequilíbrios que são causados e como eu identifico esses desequilíbrios, tá? A conexão que a gente tem que ser muito grande para a gente conseguir identificar isso. Mas a maioria das mulheres identificam isso por exames. Elas vão e fazem um exame de rotina, ou elas vão pesquisar o porquê que elas não estão conseguindo engravidar e elas se deparam então com uma questão que tem nome, né, na medicina ocidental. Questão de faixas etárias para as mulheres, quando a gente fala de, por exemplo, endometriose, geralmente a mulher descobre entre os 30 e 35 anos. Ela tinha cólicas bastantes, ela tinha bastante fluxo, ela tinha uma questão não tão legal com a menstruação, ela com a menstruação dela, com o feminino dela, e aí de 30 a 35 anos geralmente a gente consegue identificar que tem sim essa questão de endometriose, por exemplo. Já os ovários policísticos, muito rapidamente a menina, a adolescente identifica. Uma das características delas são que elas têm mais pelos pelo corpo. Então quando a gente já começa a ver os adolescentes com um pouco mais de pelo, a gente começa a perceber e perguntar se já foi no médico, a gente leva ela no médico e geralmente se identifica que ela tem uma síndrome de ovário policístico.
Por quê? A síndrome de ovário policístico, ela é a insuficiência de energia. O óvulo não tem força para sair de dentro da casinha, então ele forma cistos, né? Então ele fica dentro da casinha ali, ao invés de ele soltar naturalmente todos os meses, ele fica estagnado ali. As meninas, as adolescentes, têm um hábito muito não saudável quando a gente fala do feminino. Então, a conexão dela com ela mesma é muito pouca ainda. A gente trabalha pouco isso nas meninas hoje. Elas entram em piscina de cachoeira gelada o tempo todo, elas transam menstruadas, elas estão o tempo inteiro descalça. A alimentação delas é crua, é fria. Então, quando a gente diz de aquecer tudo isso, a gente está fortalecendo a energia quentinha, né? A energia yang, que é aquela que vai fazer com que o óvulo saia, com que eu não tenha cólicas. E a menina adolescente não conhece isso ainda. Então, o meu trabalho é ajudar também as adolescentes para que elas sejam futuras mães melhores, mais conscientes e que elas sofram menos com a questão de não estar conseguindo engravidar, como hoje as mulheres de 35 a 44 anos estão no meu consultório diariamente tentando engravidar. Então eu acredito que todos esses desequilíbrios que a gente está tratando, falando de medicina chinesa e que te impedem de engravidar, elas podem ser solucionadas com as técnicas da medicina chinesa. As técnicas da medicina chinesa não são somente agulhas. A agulha é uma das coisas. A gente está falando em observação. Olhar tua língua, olhar teu rosto, olhar teu olho, sentir o seu corpo, sentir o seu pensamento, conectar com você mesma, para que quando a gente faça a anamnese você consiga responder isso de uma forma livre, uma forma leve, uma forma que você conhece o teu sangue, que você sabe quando você está ovulando. Então a primeira coisa é a conexão com você mesma. Essa observação toda. A segunda é a dietoterapia. A dietoterapia na medicina chinesa, ela é excepcional nos nossos trabalhos. O terceiro são fórmulas magistrais. Existem fórmulas chinesas que são sensacionais. Então, por exemplo, eu tenho meninos que têm problema com varicocele, ou com baixa de libido, ou com baixas de espermatozoide, quando começam a tomar maca peruana, ou uns fitoterápicos específicos para eles, eles percebem a movimentação do corpo dele, onde ele tem uma ereção maior e por mais tempo, onde ele tem mais libido, ele tem mais a vontade realmente do ato sexual, até porque a mulher tá lá, né, querendo que ele faça esse bebê. Então a cobrança toda faz com que a mente dê uma desacelerada para que o corpo relaxe, que aí sim entra o outro pilar, que são os hábitos. Então o hábito de desacelerar, o hábito de você comandar a sua mente, não ela comandar você. Ah, mas eu sou muito ansioso. Não, você está muito ansioso. A ansiedade é um sentimento que a gente não vai conseguir eliminar. Todos nós somos ansiosos por natureza, ainda bem, senão a gente não sairia lá de dentro das cavernas. A ansiedade nos move, nos faz evoluir. Então a ansiedade não é totalmente ruim. Ela é ruim quando você não tem controle sobre ela, quando você é dominado pela tua ansiedade. E eu te convido a se conectar com você mesma, a conseguir fazer com que essa ansiedade se acalme, porque o excesso de ansiedade, ele é o fogo e ele queima os teus óvulos, ele queima o teu útero, ele faz com que você não tenha um fluxo normal, uma mente salutar. Então a conexão de você com você mesma começa quando você vai fazer pequenos rituais, seja ele com chá, seja ele com escalda-pé, seja ele com uma moxa-sabustão, com uma massagem que eu ensino, né? Então a acupressão é essencial para que a gente faça isso. Algumas coisas da medicina chinesa são excepcionais e você pode fazer em casa. Outras, o consultório resolve. Eu preciso ter nutrição do óvulo, nutrição do útero, nutrição do espermatozoide. E se eu tenho uma alimentação baseada em produtos industrializados, em poluentes, em coisas que não são nutridoras, eu acabo fazendo com que a minha gasolina seja podre, seja fraca, né? Então você é um carro e você precisa alimentar com a melhor gasolina possível. Cada vez que você opta por um alimento que vai te nutrir, você está optando pela sua fertilidade, sim.
Qualquer mulher pode tratar a dificuldade de engravidar com medicina chinesa? A resposta é sim. Qualquer mulher pode tratar a sua infertilidade, a sua não gestação com a medicina chinesa. E esse tratamento vai incluir fitoterapia chinesa ou fórmulas magistrais, chás, aromaterapia, massagem, então eu ensino a fazer massagens em alguns pontos essenciais, a dietoterapia, a meditação e o exercício físico. Esses sim são os pilares para que você consiga fazer a utilização da medicina chinesa como uma arte para a vida e não somente com agulhas. Então, respondendo, todas as mulheres sim conseguem tratar a infertilidade ou qualquer doença. A acupuntura é bom para tudo. Não tem nada que a acupuntura fale assim, para isso aqui não tem. Eu tenho uma paciente que ela perdeu a visão, né, por uma mácula que acabou acometendo os olhos dela. E com o passar do tempo, eu tratei ela e mesmo que seja para aumentar a confiança dela em conseguir fazer algumas coisas sozinhas, a força de vontade nela para que ela consiga ter a coragem para ousar, porque você está sem um dos seus sentidos, a vontade de viver. Então a Dona Maria é um exemplo que, nossa, todos os dias eu agradeço, né, por ela ter passado pela minha vida e eu ter aumentado a qualidade de vida dela. Claro que a visão a gente não recupera, nesse sentido de conseguir retornar tudo que ela enxergava, ela não vai conseguir mais, mas um percentual mínimo, uma coisa ínfima a gente consegue sim alterar e auxiliar quando a gente fala de qualidade de vida. Ao tratar os desequilíbrios, o corpo da mulher está preparado para gerar um bebê? Sim, a resposta é sim. Quando a gente trata as questões de equilíbrio na mulher, eu tenho uma paciente que ela fez processo de fertilização comigo. Então sim, eu entro no processo de fertilização. Quando ela chegou no meu consultório, ela falou assim, Cris, eu quero engravidar e vai ser por FIV e eu preciso da tua ajuda. E eu ajudei ela a preparar os óvulos, coletar os óvulos, cuidar do endométrio, colocar o neném ali dentro. Ela conseguiu gerar esse neném. E tudo isso foi um processo onde no meio ela já relatava que ela era outra mulher. E esse equilíbrio que trouxe ela perdeu o pai no meio do processo, que era uma coisa que ela tinha muito medo que acontecesse, e aconteceu de uma maneira muito rápida, muito inesperada. Quando a gente passou por esse processo, ela teve um excelente trabalho. Ela lindamente passou com a plenitude dela por essas questões todas. Quando a gente chegou a ter o nosso bebê, ele tinha 1 ano e meio de vida. E aí sim, a gente engravida da bebê querida naturalmente. Então ela tinha tido uma experiência de FIV, onde foi uma cesárea. Com o equilíbrio, ela gera naturalmente, né? Continuando com a acupuntura, com os equilíbrios todos, e mais, ela tem um parto natural dessa bebê. Então a gente sai num processo totalmente artificial para um processo totalmente natural e totalmente possível. A gente geralmente vai de 0 a FIV muito rápido. Muito, muito rápido. E a minha função é trazer esse balão chamado mulher para a Terra e falar assim, olha só, dá uma oportunidade, conecta com você mesma. Por quê? Ontem mesmo eu tive um negativo de FIV. Não foi o primeiro, é o segundo negativo dessa mesma paciente. E eu sinto muito quando isso acontece, porque a dor é tremenda. A gente teve neném, a gente teve oportunidade, a gente teve trabalho, a gente tem hormônios, é uma coisa absurda a questão dos hormônios no processo de FIV. E eu sinto muito por ela não ter conseguido gerar esse bebê por mais uma vez. Uma melhor vida. Então a medicina chinesa, ela não é somente agulha, ela não é somente presencial. Eu tenho algumas pacientes que são remotas, algumas pacientes que eu trato sim, e elas não têm contato com a agulha. O que eu ensino são massagens em alguns pontos de acupuntura. Elas são muito comuns. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o IG4 ou Rigu, que é esse ponto daqui, quando a gente massageia ele elimina dores, por exemplo. Tá? Então, dor de cabeça, crises, são massagens que a gente faz num ponto assim. Esse ponto daqui, são 3,
pega coração, pulmão e pericárdio, ele é a chamada linha da tranquilidade. Quando você vai viajar de navio, eles te dão uma pulseira. A pulseira ele pega CS6, que é o pericárdio 6, que é essa região aqui, que é onde a gente trata para enjoos. Então eu posso usar isso na minha gravidez? Pode. Eu coloco stickers aqui, que são uns magnetos que a gente pode comprar em qualquer lugar, e aí sim massageia. Quando a gente está falando de amamentação, tem um pontinho aqui, bem no dedinho. E ele é o ponto da lactação. Então, quando eu coloco um grão de arroz aqui e eu coloco uma fitinha em cima, eu vou estimulando esse ponto. Esses são alguns exemplos de acupressão, ou tuinar, ou doin. São os nomes que se chamam o fato de massagear os pontos responsáveis por funções. Então, a acupuntura, ela é um deles. A medicina chinesa é um ramo de coisas que a gente vai colocar na sua vida, vai alterar os seus hábitos para que você consiga então a tão sonhada gravidez. As técnicas, por quanto tempo a pessoa deve fazer? Eu falo que um tempo, mais ou menos, que eu calculo, são 3 meses aonde você vai mudar a sua vida. E mudar a sua vida não é ruim. Mas você vai tirar tudo. Não, eu vou te dar o caminho para que a gente consiga junta alterar a sua dieta, para que você inclua a meditação na sua vida, te dou metas de exercício físico diário, a questão dos poluentes, eliminação dos poluentes, dos PBAs da vida, do formol da vida, que são agentes que fazem sim diferença quando a gente está falando de gravidez. Medir até a temperatura basal, para que você se conecte com você mesmo. E alguns aromas e fitoterapia chinesa. Esse é o caminho que eu tenho para te oferecer, para que juntas a gente trilhe esse caminho de aumentar as chances de você engravidar a cada dia. Então não vai ser uma coisa que eu vou fazer um estalar de dedos e você vai estar grávida, não é isso. É um caminho onde você vai a cada dia, a cada não que você diz, a cada sim que você diz para a tua comida que você tem que comer ou que você não tem que comer, a cada floral que você toma, a cada chá que você ingere, a cada escaldapés que você faz, a cada não que você diz às pessoas e que isso não te causa raiva, frustração, a cada meditação, a cada exercício físico, a cada não poluente que você consome. Cada um desses fatores é como se fosse um degrauzinho, vai fazer com que você esteja mais próximo. E a gente só sabe o quão próximo a gente está da gravidez quando a gente sabe qual é o caminho. Se você sai daqui para um lugar que você não conhece, que você não sabe qual é a distância, fica muito mais difícil você conseguir entender o quão próximo você está. Então a jornada, essa mentoria, ela vai do 0 à gravidez. Ela pode demorar 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu não sei. Mas eu tenho a certeza de que você vai ser uma mulher muito mais conectada com você mesmo, que a cada dia você vai sim aumentar as chances de ter esse bebê. Bom, acho que essas eram as perguntas que eu recebi aqui. Então, imagina que você hoje é uma mulher conectada com você mesmo, que você conseguiu colocar alguns pilares que eram importantes na tua vida para que você conseguisse engravidar. Você conseguiu eliminar alimentos que não te fazem bem, colocou nutrientes, colocou suplementos que te fazem bem e que te fazem gerar. Imagine como vai ser esse teu processo todo de desintoxicação e de nutrição da sua mente, do teu corpo, do teu útero, do teu óvulo, e que no final dele a gente tem uma gravidez natural, uma gravidez que não é um positivo a qualquer preço, que se mantém depois. Então, o processo de jornada, onde a gente aumenta todos os dias a chance de você engravidar, é uma coisa que começa na sua mente. É um sim que você diz para você mesmo. É um momento de conexão onde você diariamente levanta, a primeira coisa que você faz é medir a sua temperatura basal, para que você consiga conectar aonde você está no teu ciclo. E isso eu te ensino
passo a passo, para que você consiga entender e ler o seu gráfico sem precisar de mim, inclusive. A minha intenção é trazer o conhecimento para você. O autoconhecimento é a melhor coisa que você consegue fazer porque é para a sua vida. Não é simplesmente só para você aumentar as chances de engravidar. Então, eu espero que você consiga fechar os olhos, que você consiga se imaginar com um corpo nutrido, com um corpo feliz, com um corpo radiante e que você tenha opções durante o teu dia de alimentação, de coisas que eu ouço, de coisas que eu falo, de coisas que eu vejo. Que você consiga colocar a meditação como prática para fazer sua mente baixar, para que você consiga se escutar. Você não consegue se escutar no barulho. E que você consiga imaginar o ato de gerar, o teu útero florido, o teu útero feliz, esperando e conectando com esse bebê, com esse anjinho que está doido para descer para a terra. Então, que você seja a escolhida, que você tenha esse útero pronto para quando o anjinho quiser nascer, ele desça e ele consiga ser gerado no melhor ninho que ele consiga. O útero, ele precisa estar nutrido para que você consiga gerar. A gente não consegue plantar em solo não fértil. Então a fertilidade, ela começa na sua cabeça, no seu coração e no seu útero. E eu te convido a nessa jornada você ser extremamente gentil com você mesma, mas ao mesmo tempo brutalmente honesta com os sentimentos, com as puladinhas das alimentações que você for dar, com os sentimentos que você gera na sua cabeça, no seu coração que não condizem com o que você quer para a sua vida. Que você tenha sabedoria para conseguir então essa tão sonhada gravidez. E eu tô aqui todos os dias para te ajudar a aumentar a chance de você engravidar com assuntos relacionados à gravidez, relacionados à mulher, relacionados à gestação e ao bebê. Eu desejo que você tenha um ótimo dia. Obrigada pela sua companhia.